Pessoal, então vamos lá. Hoje é o capítulo número 13. É o último capítulo, então, do nosso livro, da nossa jornada. E esse é um livro muito prático, né, pessoal? Então, eu acho que o nosso grande exercício aqui é, claro, para a prática, né? Então, a pergunta é o quanto que você já praticou desse livro, né? O quanto você já colocou em prática daquilo que você tem ouvido aqui, né? Assim, eu acho que adianta quase nada, né? A gente saber de tudo isso, né? E ser assim, desafiado, encorajado, se a gente não conseguir transferir isso para a prática. Então, como é que vocês avaliam aí a trajetória de vocês aí como líderes dentro dessa perspectiva aqui do formador de heróis? Mudou minha vida. De fariseu a discípulo. Mudou. O que você conseguiu assim na prática, Brunão? Não ter medo de desafiar outras pessoas e elas não respondem a expectativa. Porque você viu nela potencial e ela sabe que você viu e aí ela corresponde ainda mais. Ontem o Vitor, faz duas células que eu não dou lição, só incentivando o pessoal a fazer. O Vitor deu e foi, ele trouxe toda uma perspectiva bíblica histórica ali, a célula foi, muito da hora, desafiando, assim. Aí o pessoal gostou e ficou mais animado. Legal. Mas assim, só toma cuidado, Bruno, você que é o supervisor, né? Como você começou a sua célula agora, né? Então assim, é importante que você dê o estudo agora, né? Você vai mostrar como faz primeiro, né? E é importante que a gente, eu acho que eu até falei isso aqui, né? A gente não pode, tipo assim, dar todo mundo fazer o estudo. Sim. E às vezes o cara, você falou uma perspectiva histórica e tal, o que não é célula, né? Tipo, não é muito o que a gente deseja, uma coisa de aula, uma coisa complexa. Então, a importância das pessoas saberem por que a gente está dando essa permissão para ela dentro de uma perspectiva de multiplicação, entende? Porque qual é o risco? O risco é todo mundo dá o estudo e você um dia fala, pessoal, vamos multiplicar alguma coisa. Não, tá tudo bem, você é o líder, você faz tudo e você ainda me deixa dar o estudo, entendeu? Então, em geral, o estudo é o de menos, cara. Todo mundo consegue dar um estudo se tem um tempo mínimo de igreja, entende? As pessoas falam, isso é o de menos, isso é o mais fácil, entende? O mais importante é o que a gente está trabalhando no coração dessas pessoas. E esse é o processo de multiplicação, isso é o mais importante. Então, você deixa a pessoa dar o estudo como parte de um processo, lembra daqueles 5 processos, né? Das 5 etapas, onde ela te viu fazer e vocês conversaram, onde ela começou a ajudar você e vocês conversaram, onde ela fez e você ajudou, vocês conversaram, onde ela fez e você assistiu e vocês conversaram, e aí sim vem a multiplicação. Então, ela fazer não é uma coisa aleatória. Você faz o estudo aqui, você faz parte de um processo, entende? Então, como você tem muito pouco tempo de célula, sei lá, nem 2 meses. 4 semanas, deu. Um mês. Não, cara, não, vou conversar com o seu supervisor depois. Não foi bem conta, foi. Eu ensinei o DNA pra galera, aí o falou, não, você posso dar lição pra ele? Assim, aí ele deu, né? Mas é muito cedo, muito cedo. Assim, você precisa de um tempo assim, consolidando a cultura, deixa eles verem você fazendo, e até para que não fique uma coisa assim, jogada. Qualquer pessoa faz o estudo. A pessoa não vem na igreja, não se comprometeu com nada, nem conheço esse Vitor, não tenho nada contra ele, mas acho que é uma excelente pessoa, obviamente, mas eu não conheço, nunca veio na igreja, não batizou na igreja, não está comprometido com nada, entende? E ele é o cara que as pessoas estão vendo na sua célula representa a igreja, então assim, é esse tipo de cuidado que tem que tomar, porque é muito pouco tempo para você provar o coração dessa pessoa e saber se ele tem as características que você precisa para se multiplicar por meio da vida dele. Então, a gente acaba deixando muito sem critério essa questão do dar o estudo, né? Qualquer pessoa pode fazer. E não eu tenho até falado isso nas outras células, porque virou um negócio, todo mundo... Não, virou festa. Não, eu faço o estudo e vou passar essa responsabilidade para quem eu estou treinando. E ele vai dar o estudo, porque ele sabe que eu estou
avaliando, entre aspas, a gente vai conversar depois sobre o que ele está fazendo. Então, se ele não tem um compromisso com o processo, por que eu estou dando essa responsabilidade para ele tão importante, entende? Então, uma coisa é dar permissão, a gente precisa dar permissão para as pessoas, mas outra coisa é ter a mentalidade de multiplicação. Porque se eu só estou deixando as pessoas fazerem, mas eu não estou visualizando um processo de multiplicação por meio dela, então é algo sem o propósito que a gente deseja, entende? Por melhor que seja, é legal, ele deve ter ficado feliz e tal, só que tá solto, você precisa amarrar isso. Tudo bem, Vitor, então a gente tem alguns processos, cara, que legal, você deseja se responsabilizar mais? A gente faz parte dessa comunidade local, você deseja se engajar, é importante que você esteja numa comunidade local. Isso é o conectar, lembra? Primeiro se conecta, né, numa comunidade, se conecta com Deus, se responsabiliza por isso. Dentro dessa célula, que nós temos essa estratégia e certamente você pode ser um líder, né? Então, eu vou ficar 2, 3 meses fazendo, você vai me viver fazendo. A partir de então, você me ajuda. E aí você faz todas as etapas, entende? Porque senão, cara, e eu tô falando isso por experiência própria, quantas pessoas a gente às vezes cozinhou na célula? E o cara dava estudo, o cara era um anfitrião, o cara fazia tanta coisa, e depois você dava um desafio pro cara, o cara não tá bom pra ele, entendeu? Você faz tudo. E ainda deixa o cara com filé mignon, entendeu? Então, ele não participou, não sabe do que é a célula, o que a gente deseja, então ele precisa te ver mais fazendo. Se ele já te viu fazendo uma perspectiva histórica na célula, então por que ele fez isso? Então já é um sinal de que ele não te ouve, que ele não está te copiando. Então, já começa por aí, entende? Então, pessoal, esse é um ponto, porque se a gente não tiver a intencionalidade de formar discípulo, a gente não multiplica nunca, entende? Então, a gente precisa viver os processos com intencionalidade. Nos ministérios também é a mesma coisa. Se a pessoa não quer se responsabilizar com o mínimo, né, antes de querer coisas maiores, por que eu estou dando coisas maiores? Né? Então, eu preciso tratar esses critérios primeiro, mostrar, e aí sim dar permissão, mas cara, eu estou dando permissão, meu irmão, porque a gente tem um projeto. Daqui 6 meses você vai multiplicar. Daqui 6 meses a gente vai fazer a sua multiplicação. Então, vou ter um cronograma. 2 meses você me assiste, 2 meses você me ajuda, 2 meses eu te ajudo e 2 meses eu te assisto. 6 meses a gente multiplica, beleza? Você está ciente disso? Então, vocês têm um contrato. e eles sabem o que está acontecendo. Então não é só uma coisa, você dá aqui, dali, blá, blá, blá. E isso, cara, é uma frustração generalizada, tá bom? Então só toma cuidado, é importante você conversar muito com a supervisão, alinhar esses pontos. Ó, tô pensando, tem o núcleo, né, da célula, vai passando e repercutindo essa visão, ok? Mais alguém conseguiu, assim, colocar isso em prática? Algo do que a gente começou a ver aqui? Não, esse livro aqui foi top demais, né? Acho que abriu demais, né, a visão, principalmente nessa questão de simples fato de você pensar em multiplicação, né? De já te aguçar para sair fora dessa casinha, sair fora da caixa e tem algo a mais você pensar realmente a respeito do reino, né? Eu procurei praticar também a questão do EVEB, né? Então procurei umas 2, 3 pessoas que de fato não foi só para praticar o livro, mas realmente eu vi isso nas pessoas, mas também senti que faltava algo da minha parte, né? De não somente uma palavra de desafio, eu vejo isso na sua vida e tal, mas e aí, o que vamos fazer? Eu estou disposto a te ajudar nisso e tal. Então faltou da minha parte também. Na questão de dar permissão também, gostei. A gente estava fazendo uma atividade recente, a gente vai bolar uma atividade. Chamei algumas pessoas, dei permissão, ó, você consegue, estou à disposição, mas vai lá, desenvolve, faz. Precisar, estou aqui para te ajudar. Né? Então, gostei demais. Pô, quero ler de novo esse livro, com mais carinho, com mais legal, cuidado, tomando nota, né?
Mas você tem um processo claro assim de multiplicação? Qual é o seu plano de multiplicação? Um tempo para... Ministerial ainda não. E esse é o ponto. Porque assim, dá permissão, a gente faz isso fácil, entendeu? Faz essa tarefa, faz esse evento, lidera esse evento, lidera esse grupo. Beleza, a gente já faz isso, na verdade, né? Mas a gente precisa pensar assim, no processo, pessoal, tá? Então, a permissão é o segundo passo de um processo. Ela sozinha, ela não serve para nada. Ok, é legal, as pessoas, pô, que legal. Ele falou que me vê um líder, ele me vê, né, alguém que assume responsabilidade e tal. Claro, a pessoa vai se sentir bem, mas só isso, solto, não serve, não é o que a gente está falando aqui, entendeu? Então, a intencionalidade realmente de viver um processo que traz multiplicação. Então, é alguém que sabe por que você está dando permissão para ela, dentro de um processo que você enxerga nela, ela aceita, né? E aí você visualiza a multiplicação por meio dela. E a gente tem que ter isso com clareza, pessoal, porque senão a gente fica cozinhando. E aí, a gente não... É só olhar, por exemplo, as células, né? A gente tem 20 e poucas células há alguns anos, né? Então, a gente fala de multiplicação, vê líderes ali, mas o que eu faço, então? Eu vou ficar olhando esses caras? Eu vou ficar cozinhando com esses caras aqui? E se a gente não se posiciona e envia, e tem clareza no processo, eles sabem fazer tudo. Eles sabem falar, eles sabem se comunicar. Até um cara que não vai na igreja, né, como o Brunão falou, ele dá o estudo, cara, dá o estudo, cara. Comprei poucas alternativas. Eu também. Isso não é o mais difícil. E às vezes a gente dá uma permissão dentro da sua área, né, para alguém, sei lá, contabilizar as finanças do mês, ou fazer um evento, ou fazer alguma promoção. As pessoas vão fazer. Então, só a gente... Claro que são passos que a gente vai dando, mas só, por exemplo, no louvor, né? A permissão para o cara tocar, ok, isso, mas só isso, a questão é quando a gente vai deixar de ser o herói para fazer heróis de outros, ou heróis por meio de outros. Então, quando que você sai de cena e outros vão fazer o que você está fazendo? A pergunta é essa. Então, se você não tem um plano, um projeto claro para que isso aconteça, cara, a gente pode falar à vontade sobre isso, mas a gente não está pensando em multiplicação. O pensamento de multiplicação é um pensamento... eu acho que a gente hoje... Eu estou sem ela, mas eu acho que quebrou, cara. Você acredita? 9h37. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passando pelo credo. Esse credo aqui, eu acho que a gente poderia trabalhar ele hoje, porque é algo que eu gostaria de fazer com vocês na formatura. E aí, então a gente vai... Oi? A gente vai falando do credo, porque é algo que eu gostaria de fazer com vocês lá, e a gente vai destrinchando ele aqui para ver se você está afim mesmo de professar esse credo, ok? Então, o primeiro ponto é esse aqui, pessoal, pensando em multiplicação. No credo, está na página 253, fala assim, ó: como um formador de heróis, eu me comprometo a pensar com uma mentalidade de multiplicar líderes e me recusar a colocar limites no que Deus pode fazer. Meu modelo é a visão de Jesus, de um movimento de levar o Evangelho em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até aos confins da terra. Então é alguém que está se comprometendo a parar de pensar em adição. É pensar em multiplicação, em formação intencional de pessoas onde a gente realmente vive desafiando, mas com um propósito, vivendo o processo. A gente precisa amarrar, pessoal. Então isso é muito. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Quando Jesus chama, bem, eu vou fazer vocês pescadores de homens, ele, claro, estava fazendo analogia com a pesca maravilhosa que tinha acabado de acontecer. Então, quando esses pescadores vêm, eles sabiam qual era o processo. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vocês vão multiplicar aquilo que eu estou fazendo. Ele era um rabi. Então, quando eles começam a seguir Jesus, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Já tinha um contrato, entre aspas. Tipo assim, vem passar tempo comigo aqui, vamos trocar uma ideia aí no caminho, vamos conversar. Não, Jesus chama, escolhe. Então,
estudos que mostram, né? 1 ano e meio, Jesus, então, tem esse tempo com esses caras, conversando ali, conversando aqui, tendo encontros divinos, que são os processos de seleção ali. Então, tem encontros divinos, e o pai vai confirmando em oração. Aí, 1 ano e meio depois, o pai indica e ele vai lá e chama, um por um, 12. Você. Então, é 1 ano e meio de pré-discipulado. A gente está olhando para o coração dessas pessoas e selecionando essas pessoas, ok? Se ela ouve, se ela está comprometida, se ela realmente tem uma percepção daquilo que você acredita. Então, Jesus chama esses caras e a partir de então, eles são trabalhados em outro 1 ano e meio com um processo claro de envio. Então, tem 2 em 2, vai ter esses processos de teste, né? E eles vão participando disso 1 ano e meio com Jesus, até que, depois de 3 anos, Jesus ascende aos céus e deixa os caras fazendo essa missão. Então, tem realmente um objetivo claro, pessoal. Então, é isso que a gente precisa ter. Pensar em multiplicação. Não só pensar pequeno, né, na nossa escalinha, na nossa célulazinha, ou nas nossas atividadezinhas. Pensar grande, como a gente já fez o exercício do guardanapo, né? Façam, revivam esse guardanapo, coloquem na Bíblia de vocês o guardanapo. Qual é o desejo? Isso traga urgência para vocês, né? Se então o desejo é alcançar um X de pessoa, cara, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, nunca vou alcançar isso. A gente precisa realmente formar pessoas com intencionalidade, como Jesus fez, ok? Então esse é o primeiro aspecto, pessoal. O herói, então, vai achar que o ministério acontece por meio da liderança dele, e o formador de heróis, ele entende que o ministério acontece por meio da multiplicação de líderes. Ok? Tudo bem sobre esse primeiro ponto? Será que você já tem pensado em multiplicação? Ou a gente está ainda com um olhar bem limitado, ainda pensando em adição, né? Será que a gente está olhando as pessoas e vendo o que elas podem fazer e começando um processo claro de multiplicação por meio da vida delas? Tá? Esse é um ponto muito importante, pessoal, senão a gente vai ficar só nessa região, né, de falar sobre isso, mas não concretizar isso de verdade, né? Ok? O segundo aspecto, então, pessoal, dar permissão. No credo fala assim, como um formador de heróis, eu me comprometo a ver o potencial de liderança em outros e não ter medo daqueles que podem ser melhores que eu. Meu modelo é o que Jesus disse, sigam-me e eu farei vocês pescadores de homens. Mateus 4:19. Então é formar pessoas melhores que nós mesmos, né? Ver o que Deus pode fazer por meio da liderança de outros e deixo que eles saibam, né, o que eu vejo neles. A gente tem uma urgência, uma missão de Jesus, né? Jesus vai olhar para nós e vai procurar discípulos. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, né, no gabinete, e falando exatamente isso. A pessoa dizia, não, eu faço bem para as pessoas, né? Não faço mal para ninguém, a igreja está dentro de mim, né? Tipo assim, o cara, né, pessoa correta, ética, tem uma moral elevada. Eu falei, cara, ok, você vai chegar um dia diante de Deus e vai dizer tudo isso aí para Ele. E Ele vai dizer o que para você? Parabéns, meu irmão, mas você não precisava de mim para ser essa pessoa. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa ética. Às vezes a pessoa nem precisa estar na igreja. Às vezes pessoas fora da igreja são mais éticas que nós, né? Ou tem uma moral mais elevada, fazem bem para as pessoas, são generosas, ajudam, né? E, cara, não tem nada a ver com isso. E aí a religião é uma caixinha que a gente abre domingo, né? E não reorganiza a nossa vida. A gente não tem a urgência do reino de Deus. A gente continua buscando o nosso reino, né? Os nossos sonhos, os nossos projetos. Não o reino de Deus. Qual é o projeto de Deus? O que Deus quer fazer? E como que eu me encaixo nisso? E ele deixou uma ordem, se multiplique, faça discípulo.
Ele não falou para você ser uma pessoa educada no trânsito, não falou para você ser uma pessoa educada como pai. Cara, você não precisa de Jesus para ser essa pessoa. Qualquer pessoa, por exemplo, faça e multiplica isso na vida de outros e assim nós vamos alcançar o mundo. Então, se eu não estou derramando a minha vida intencionalmente em alguém e fazendo essa pessoa melhor do que eu, com um propósito claro de envio, cara, a gente está desviado do foco, do processo, né? E se há alguma coisa que a gente vai ser curado, se a gente ora bem, se a gente prega bem, se a gente lê a Bíblia bem, se a gente tem conhecimento bem. A questão é, cara, como é que é a fidelidade, como nós já vimos isso, ao chamado. Você foi fiel, parabéns, ser bom e fiel. Você foi fiel ao que eu coloquei sobre a sua vida. Você multiplicou o que eu confiei a você. Então, o que ele procura, o que ele espera é multiplicação. Não é se eu vou na igreja, se eu oro, se eu canto, se eu... sabe? A questão é, gente, nós estamos realmente formando discípulos. Discípulos. Né? Nós estamos reproduzindo um DNA que Deus tem realmente colocado em nós por meio do Espírito Santo. Essa é a pergunta, gente. Então, se a gente continuar olhando para atividades no sentido, né, até pegando um pouquinho da sua fala, no sentido, eu dei permissão para as pessoas fazerem algo, ou de um evento, ou de alguma atividade e tal. Ok, esse é um ponto importante, né, de acreditar no que elas podem fazer, mas isso não é um percentual ainda muito irrelevante, isso é um percentual muito irrelevante daquilo que a gente tem sido desafiado aqui, não é? De fazer isso com um propósito, de começar a inserir pessoas dentro de um processo onde elas saibam, e principalmente nós sabemos, né? Porque às vezes a gente pede para as pessoas, ou para tantas outras, ou para um grupo inteiro, mas sem intencionalidade, sem saber exatamente quem que Deus está me dando como discípulo, como é que eu me relaciono com essa pessoa. A gente que tem uma vida, né, corrida, trabalha, estuda, e tem filhos, e tem isso, e tem aquilo outro. Cara, como a gente já viu nesse terceiro aspecto aqui, vamos passar. Multiplicando discípulos, passando tempo com essas pessoas. Então, quanto tempo você passou essa semana com essa pessoa que você está focando? Então, esse voltando também no seu ponto, né? Muito mais do que dar uma tarefa para fazer. Aonde que eu estou me encontrando com esse cara? Qual é a proporção que Jesus usou? De 3 para 1, né? Dos 73%. Cadê os 73%? Depois a gente fala dele, está mais para frente. Jesus, a proporção, a cada 3 eventos, um evento público, ele tinha 3 no privado. Ele está derramando a vida dele, ele se relaciona. Se a gente não se relaciona, pessoal, se você não tem tempo na sua agenda para se relacionar, esquece, cara. Não tem como viver isso aqui, não tem como... isso aqui é muito lindo, né? É muito legal, mas não tem como a gente experimentar isso aqui. Jesus, ele foi intencional, ele faz um pré-discipulado, ele chama esses caras e vive com esses caras. Ele passa uma perspectiva, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, como a gente já falou aqui naquela aula, né? Não tem nada a ver com assíduo nas programações, fazer devocional, ser um dizimista, praticar os dons, servir na igreja. Jesus, no fundo, não nos chamou para isso. Isso é uma consequência, faz parte, né? Mas o chamado não é esse. Frequentar uma igreja, servir num ministério na igreja, ajudar pessoas, separar 10% da nossa renda, todo dia parar um tempinho e fazer uma devocional. Não é isso, cara. Então, essa é a diferença do seguidor do discípulo. Ele nos chamou para multiplicar. Como é que a gente multiplica? Passando tempo com pessoas. Então, a pergunta, será que a nossa agenda já entendeu isso? Quanto tempo você passou com essa pessoa que você está dando tarefa? Porque senão não adianta. Entende? Então, ela precisa me ver, ela precisa saber o que pulsa no meu coração e eu me relacionar com ela para que ela realmente, isso impregne, contagie ela. É o diatribo, né? Vocês lembram do diatribo? Então, aí até o terceiro ponto vai dizer no credo assim, como formador de heróis,
eu me comprometo a compartilhar o que aprendi, discipulando líderes, não ficando satisfeito até que eu tenha visto multiplicado, que eu o tenha visto multiplicado até a 4ª geração. Meu modelo é o diatribo, realizado quando Jesus foi com seus discípulos, passou algum tempo com eles. Gente, esse terceiro, olha como que a gente às vezes caminha e morre na segunda prática, né? A gente, ok, vamos pensar em multiplicação, vamos começar a dar permissão para as pessoas. A gente dá permissão, faz isso, eu deixei ela fazer. Ótimo, mas a gente chegou no segundo e depois tem essa dificuldade de ir para o terceiro, né? Onde a gente diz, mas as pessoas não se comprometem, as pessoas não estão entendendo, elas não querem mais, elas saem fora, elas pegam depois entregam, quando a gente quer chamar uma responsabilidade maior, elas espirram, elas espanam, etc. Então, quando a gente chega nessa terceira prática, é onde fica pelo caminho, né? E eu diria, aqui é o coração do negócio, é o coração do ministério de Jesus, onde ele formou-se, onde? No caminho, na convivência. Então, se na nossa agenda, a gente não está tendo tempo disso, esquece, cara. Esquece, a gente está afogado nas programações, afogado nas atividades, afogado nas práticas religiosas. E aí, usando os termos do Brunão aí, né? A gente é um fariseuzinho, né? Um religioso, cara. Um religioso. Então, o credo vai dizer, nós precisamos estar focados, não ficando satisfeitos até que eu o tenha visto multiplicado até a 4ª geração. E a gente falou isso em 2 Timóteo 2:2, né? E aqui a gente falou sobre a questão da multiplicação. Então, em qual geração está a minha influência? Em qual geração está a sua influência? Será que a gente está se preocupado com isso realmente? Em realmente enviar pessoas que fazem isso com outras, 3ª geração, e que vão fazer isso com outra, 4ª geração. Então não é só dar tarefa para a 2ª geração, dar permissão para essa 2ª geração fazer alguma coisa. Dá um estudo, lidera um louvor, ou lidera um evento dos casais, faz uma conta aí para mim, faz um evento aí para mim. Então não é isso, gente, ok? Ok, isso faz parte, mas se não está amarrado num processo claro de reprodução, é ativismo, certo? E a gente está desfocado. Eu queria chamar a atenção de vocês nesse sentido. E tem que ter o diatribo, o relacionamento. Se eu não tenho agenda para isso, esquece, ok? Jesus, né, focado nesse processo, escolheu 12. Quantos você está escolhendo? Quem são as pessoas que Deus está te dando? Ou qual é a pessoa que Deus está te dando? Derrama seu coração nela, se relacione com ela. Mas eu não tenho tempo. Então, ok, cara. Então, seja sincero, né? E dizendo a Deus que você quer ser um religioso. Tudo bem. Seja sincero e fale isso a Deus. Senhor, desculpa, não quero ser discípulo. Quero ser um religioso. Deixa eu quietinho aqui na igreja. Eu oro bem, eu prego bem, eu faço bem para as pessoas, eu estou melhorando no trânsito, né? Estou uma pessoa melhor em casa, como filho, como marido, como namorado, seja lá o que for. Mas deixa eu quietinho aqui. Eu faço tão bem as coisas aqui na igreja. E seja sincero, cara, de boa. Mas não professe esse credo, ok? Na formatura. Aí, no ponto 4, diz assim, como um formador de heróis, eu me comprometo a abençoar os líderes, enviando-os e não me apegando a eles. Meu modelo é o que disse Jesus: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, aqui é o comissionamento, pessoal. É o envio. Então, se eu não tenho um propósito de envio claro, e aí, Brunão, o que você fez, eu já fiz muito, cara. Entendeu? Às vezes dá permissões para os caras num processo que não estão comprometidos comigo, não estão comprometidos com a igreja, não estão comprometidos com o processo. Aí chega lá na frente, quando você começa a trabalhar um envio, nossa, é sério que você quer isso para mim?
Você deixou meio, porque eu não queria assustar o cara e tal, eu não queria que ele, né, espanasse. Então, aí você ficou guardando. Ficou cozinhando, cara, lá na frente você vai falar. Aí lá na frente você, não, desculpa, isso aí eu não quero. Eu só tava dando isso tudo que você pediu, cara. Como se não tivesse passado dia, né? Entendeu? Então, se eles não sabem que vai ter um comissionamento, se eles não sabem que vai ter um envio, e se nem você sabe quando vai ser isso, se a gente não tem intencionalidade, a célula não tem uma data de multiplicação, o ministério não tem uma data de multiplicação, se você não tem uma data realmente, onde é a mesma coisa da gente jogar, sabe aqueles brinquedinhos de dardo? Né? A gente joga os dardos e depois vai lá e desenha o alvo, né? Onde você jogou o dardo. O que é um alvo? Primeiro você desenha lá o alvo e depois você joga o dardo, certo? Você está alcançando a meta. Então qual é a sua meta? Qual é a sua data de multiplicação? Qual é a sua visão, o seu sonho? Em 5 anos, né? O que Deus tem colocado no meu coração? Multiplica isso por 100. Caramba, a gente precisa formar gente. As pessoas precisam entender a responsabilidade. E hoje qual é a tentação, né, das pessoas? Eu quero só frequentar, né? Então, aí a gente volta na aula passada que fala da cultura. Então, se a cultura está dizendo para a pessoa que está tudo bem ela só vir na igreja, ela aprender a orar, ela aprender a pregar, ela aprender a ser uma pessoa ética lá fora, se tudo está dizendo para ela que ser cristão é isso, então a gente está nadando contra a maré, né? O tempo inteiro. E a gente não muda, pessoal, sem isso aqui, ó. Aliás, a página anterior, né? O diatribo. Passar tempo junto, se relacionar, realmente abrir a agenda. Se a sua agenda não tem espaço para isso, gente, esquece. Jesus formou discípulos, se relacionando com eles. Como é que nós formamos discípulos? Nos relacionando com eles. Como é que nós nos tornamos discípulos? Nos relacionando ativamente com pessoas que nos influenciam, com pessoas que passam DNA para nós, com pessoas que nos confrontam tantas vezes, pessoas que nos afiam, né? Nos moldam, pessoas que estão olhando para nós e vendo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida e nos ajudando a manter o foco, nos ajudando a manter o alvo. Então, eu sou discípulo quando eu estou submetido a esse tipo de relacionamento. E porque eu recebo esse relacionamento, eu sei o que essa pessoa quer ver em mim. Um coração ensinável, um coração fiel, um coração disponível, um coração tratável, um coração submisso, um coração obediente. E por aí vai. Eu sei o que eu quero ver nas pessoas que estão caminhando comigo. Eu sei o nível de comprometimento que eu desejo ver nelas. E eu preciso deixar isso claro, gente. Tem que ter o processo aqui do envio, do comissionamento, realmente impor as mãos e ativar essas pessoas. É muito legal, por exemplo, a Rebeca está vivendo isso na célula e as meninas assim, dando um banho, né? Tanta gente na igreja aí, há décadas às vezes na igreja, né? Então, a gente recebeu aqui recentemente a Paola, a Damares. Damares vai ser enviada agora como líder de célula. E a gente que, cara, não fica cozinhando com a pessoa, entendeu? Passa os critérios, qual é o processo, envia. Envia, tem que ter multiplicação, tem que ter envio. Então, se a gente fica só cozinhando o cara, dando tarefa pro cara, entende? A pessoa se acostuma com aquilo. A gente está formando uma cultura, e a cultura está dizendo, cara, legal, que bom que você sabe dar um estudo, que bom que você sabe organizar um evento, que bom que você sabe fazer uma programação legal para casais, que bom que você sabe tocar essa música. Ok, e fica nisso. E a gente está criando uma cultura onde a gente diz para as pessoas que isso está ok, que isso está bom. A gente não forma essa intencionalidade de multiplicação, onde a gente ativa os dons, onde a gente envia essas pessoas, mas principalmente se relaciona com elas, passa esse DNA, elas sabem o que está acontecendo. É por isso que, se vocês repararem naquelas 5 práticas, todas terminam com converse. Né? Ele te assiste e vocês conversam. Ele te ajuda e vocês conversam. Então, essa conversa, gente, é um momento do diatribo, é um momento de estar junto. Então, pare e pensa quanto tempo você tem passado com essa pessoa intencionalmente. Com essa pessoa que você
tem discernido em Deus que o Senhor está te dando para a multiplicação. Então, se você está distribuindo a sua energia com outras pessoas que não querem nada com o processo, ou com eventos e programações que, no final das contas, não te levam a lugar nenhum, e a gente sempre fala, né? Evento sem segmento é vento, não serve para nada. Legal, entreteu as pessoas num dia ou no fim de semana, mas saiu dali, passaram alguns dias, ninguém nem lembra mais o que foi falado, quem estava lá, serviu para alimentar um pouco a motivação da pessoa por alguns dias, mas passou. Então, a gente precisa, gente, nos conectar com um processo mais claro de envio. E o ponto 5 diz, a quinta prática, construindo o reino. Como um formador de heróis, eu me comprometo a contar apenas o que avança o reino de Deus e não apenas o que aumenta o meu reino. O meu reino é o que Jesus disse: busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus. Então, se a gente vai dizer esse credo aqui, que isso seja verdade para nós, certo? Isso aqui tem que estar impresso, né? Pra gente, não é... E esse é o ponto, pessoal, que eu fiquei pensando. Caramba, foi legal pra caramba. 13 aulas sobre isso, 13 semanas estudando sobre isso. A gente gostou e tal. Mas, caramba, e aí? Né? Cadê? Onde que a gente vai viver esse negócio? A gente achou muito bonito, cara, mas cadê o diatribo? Quem que a gente está se relacionando? Desafiando? Quem são as pessoas? Ou a gente vai continuar olhando para o nosso reino, para o nosso ministério, para a nossa célula, para nossas pessoas ali, que eu, dou permissão, elas vão fazer algumas coisas, eu vou achar legal, elas vão achar legal também, e tá tudo bem, fim de semana eu volto de novo e continuo, sem intencionalidade nenhuma, sem realmente saber para onde que eu estou indo, o que Deus quer construir por meio da minha vida. Vocês entendem isso, pessoal? Então eu estou contando o meu reino, e não o reino de Deus. O reino de Deus amplia quando eu envio alguém que faz isso com outros. O reino de Deus amplia quando outras pessoas fazem aquilo que elas viram eu fazendo. Até a 4ª geração, pelo menos, e a gente não pode se contentar enquanto isso não acontecer por meio das nossas vidas. Então, o que vai ficar, no final das contas, não é o quantos eventos você fez, quantos cultos você participou, quantos congressos você foi, quantos seminários você esteve envolvido. Quando você morrer, o que vai ficar realmente? Quais pessoas você deixa com esse DNA? Você realmente foi intencional nesse processo. E isso revela a cultura que nós fazemos parte. As pessoas sabem o que está acontecendo. Não é uma coisa escondida. Não é um negócio assim, eu não quero ofender essa pessoa, eu não quero assustar essa pessoa, eu não quero que ela espane, então não posso falar aí. Não, sabe o que está acontecendo, cara? O processo aqui é o seguinte: a gente foi chamado para multiplicar isso. Tem a ver com o nosso caráter, entrega, renúncia, aceitar Cristo, ser discípulo de Jesus. E no diatribo, nos encontros, no discipulado, está isso alimentando o coração das pessoas e ajudando essas pessoas a serem mais parecidas com Cristo. Se a gente não está se ocupando nisso, pessoal, e aí talvez para vocês que são líderes ministeriais, isso fique um pouco mais difícil de perceber. Talvez isso para quem está envolvido em célula, está mexendo com um processo ali mais claro, fica mais fácil. E esse é o nosso desafio, entender que discipulado não é para quem faz célula. Discipulado é a vida da igreja. Então, nós no ministério, quais são os discípulos que nós estamos fazendo? Quem a gente está multiplicando? Não para fazer uma tarefa, gente, mas para reproduzir reino de Deus, né? Para reproduzir caráter de Cristo. Então, esse é o nosso negócio, é nisso que a gente está envolvido. Então, que sejamos sinceros, pessoal. Se a gente não quer fazer isso, se a gente só quer frequentar uma igreja, fazer atividades, né, por melhor que sejam, se é isso que a gente quer, não professe esse credo, ok? Não passe essa vergonha domingo, acho que é daqui 2, né? Na formatura. Acho que é domingo que vem, né? Eu acho que ensino nesse no outro. Mas a gente confirma. Mas não passe essa vergonha, ok? Se você não está afim de viver isso, se a sua agenda ainda não revela, porque, querendo ou não, a gente está há 3 meses falando sobre isso, né? Está 3 meses. E nesse período, o que de concreto a gente fez? Quem é a pessoa?
que nós estamos realmente, intencionalmente, passando DNA, nos relacionando e visando, as pessoas sabem o que está acontecendo, para que haja um processo de envio e que o reino ganhe, que eu construa o reino. Porque não se trata apenas de sair dizendo para Deus e o mundo, né? Eu vejo em você, eu vejo em você, eu vejo em você, eu vejo em você. Eu te dou permissão para você fazer isso. Não tem nada a ver com isso, certo? Não tem nada a ver com isso. Isso é uma parte do processo. Isso desperta as pessoas. E despertando pessoas, a gente começa um ciclo. Então não termina aí, começa aí. Então se a gente não tem essa intencionalidade, pessoal, a gente não está pensando em multiplicação. A gente ainda está pensando em adição, né? Numa célula legal, num ministério legal, num grupo onde as pessoas fazem também. Eu lidero com o sim, como a gente já viu, eu dou permissão para elas fazerem algo, etc. e tal. Tudo isso é muito bom, mas não é essa a proposta dessa perspectiva que a gente está vivendo. Ok? Se se sentem desafiados, vocês leem um credo como esse aqui, se sentindo tranquilos, qual é a percepção de vocês a respeito desses 5 passos aí? Sejam sinceros. Que brincado. O Brunão é top, né, mano? Por isso que ele tem crédito, tá vendo? Ele sempre responde minhas perguntas. Ele sempre responde minhas perguntas. Fala aí, Brunão, pode falar, mano. Eu acho que esses 5 tópicos é super importante. Que isso reverbere, assim, quando eu consumir mastigar ainda dentro de mim. Mas eu sinto confiável em fazer o que é mais tempo, né? Que é a missão do que o pastor falou, né? Que se não for para isso, bem, eu falei, eu sei como que é chato, né? E jovem, e tipo, eu vi uma pregação uma vez que fala assim, cara, você tem 20 anos, você vai na igreja, você não bebe, você não fuma, você não transa, renega milhares de coisas e não faz discípulo, que é a melhor coisa, que vida inútil que você tem, né? Tipo, vida chata, cara. E eu sempre quis viver, tipo, nossa, quero viver isso aqui, eu acho que isso daqui, A dificuldade minha, estava até conversando com o Henrique, não ser arrogante, não é nem fazer isso. Eu tenho uma disposição para fazer isso, eu quero muito fazer isso. Eu tenho dificuldade de encontrar a pessoa para fazer isso. Eu tenho desafiado pessoas, sei lá, umas 4, 5 ou mais pessoas que vão andar juntos. Né? Eu quero ser bênção na sua vida. Né? Eu até transmiti por isso, que a gente estava conversando a respeito disso ontem. Eu falei, mano, eu não acho quem, cara. Eu quero muito, sabe? Você falou, os que Deus tem pra mim. Eu não encontrei esses caras ainda. Eu tô garimpando ainda. Tô falando, cara, vamos dar junto. As pessoas me procuram, eu vejo sedentas por Deus. Sedentas, mas não querem. E eu falo, não, vamos dar junto, cara. Eu tenho a mais pra te dar. Eu conversei com um rapaz, falou, não, você só tá petiscando, cara, o que Deus tem pra sua vida. Deus tem um banquete. E eu posso te ajudar a chegar nesse banquete. Mas as pessoas não querem, entendeu? Então eu tenho essa grande dificuldade, eu quero muito. Né? Eu professo tranquilamente isso aqui, porque eu sei que isso é o que Deus quer para a minha vida. Não tem como falar, eu não quero isso aqui, porque eu vou estar contra a vontade dele. Mas a minha enorme dificuldade, eu preciso de ajuda, se eu estou fazendo alguma coisa errado, é para encontrar esses caras, para encontrar essas pessoas. Porque eu quero muito. Né? Estou com o coração assim, disponível. Eu tenho falado com as pessoas, cara, eu vou até você vem até mim, vamos andar junto, vamos tomar café junto, vamos almoçar junto, sabe? Mas quando você desafia as pessoas a mais, como eu tenho essas experiências, né, de conversar com pessoas, mandar mensagem, a pessoa desconversa, a pessoa simplesmente se emudece, sabe? Então eu quero muito, eu tenho pedido para Deus, manda para mim, cara, eu quero, mas eu não tenho encontrado. Então, essas pessoas, entendeu? Sim. Essa é a minha enorme dificuldade. Eu quero muito, eu entendi. Eu estou disposto a abrir minha agenda para estar com pessoas. Eu tenho falado isso para as pessoas, mas eu sei que talvez falhe, está faltando uma coisa da minha pessoa, sabe? De não encontrar essa pessoa. Sim, é que às vezes assim, falta essa clareza mesmo, né? Porque as pessoas elas estão ao nosso redor, não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Não é? Então, quando a gente fala de fazer discípulos, a gente não está falando só de lá fora,
pegar alguém do zero, né, e levar essa pessoa a professar a Cristo ou alguma coisa assim. 5 minutos? Tá bom. Então, eu preciso sair, eu preciso falar. Sim, depois você vê a gravação depois. Mas eu até acabei me perdendo. Mas assim, a gente tem que ter essa clareza do que a gente deseja nesse processo. Eu estava dizendo que as pessoas estão em todo lugar, não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Pessoas que não perceberam isso. Então, começa, claro, em oração, como Jesus, né? Tem esse, talvez, como você disse, eu chego para as pessoas e digo, vem caminhar comigo, eu quero caminhar com você. Você não vê Jesus fazendo isso, né? Jesus não fica implorando para ninguém. Jesus não se ajoelha para as pessoas, pelo amor de Deus, anda comigo, cara, eu quero ajudar você, tem algo mais para a tua vida, por favor, né? Me segue, seja meu... Não, cara. Então, a gente não implora, a gente não barateia, né, esse processo e esse evangelho principalmente. Então, o que a gente está atento ao coração das pessoas principalmente, olhando e percebendo corações que ouvem, como aqueles processos que a gente falou na última aula de seleção de Jesus. Ele ouve, ele é ensinável, ele faz perguntas. Ele não entendeu ainda muita coisa, ou está dentro da igreja, sei lá, há décadas. Ele tem essas características. Então, quando ele é disponível, quando a gente marca um encontro, ele abre a agenda dele, ele se reorganiza, ele está disponível para estar junto. Cara, é isso que você precisa. Às vezes você não vai ter alguém falando, nossa, por favor, me discipule, pelo amor de Deus, eu quero ser enviado, eu quero ir às nações, ou eu quero ser um líder ministerial frutífero, eu quero ser um líder de célula. Cara, eu nunca vi isso acontecer na verdade, né? Tem caras muito bons que chegam, né, são batizados na igreja, como o Brunão, você vê outros exemplos aí que a gente está vendo agora, que num processo muito rápido, né, se chegam na igreja, se conectam, começam a crescer por meio do discipulado e são enviados, começam a compartilhar. Vivem os 3 Cs em 6 meses. Né, em 7 meses, 8 meses, muito rápido. Cara, glória a Deus, show de bola. Mas isso é exceção. Então, certamente, cara, tem pessoas disponíveis ou que apresentam essas características. Porque se não apresenta, cara, não entra em crise. Simplesmente agradeça a Deus, Senhor, obrigado. Porque o Senhor não me deu essa pessoa. Eu já fiz isso. Não, tranquilo. Mas eu fico chateado, porque eu falei, eu quero derramar minha vida. Não, e pode ter certeza que Deus... Eu quero derramar minha vida em quem não está afim. Sim. Não, exatamente. Mas então, esse é o processo do pré-discipulado. Você não precisa implorar isso para ninguém. Mas saiba, cara, Deus vai te dar, não tenha dúvida. Viva isso. Viva, reproduza, seja essa vida irresistível. As pessoas vão olhar para você e vão querer isso. Vão desejar caminhar com você, que seja natural, né? Na sua vida, na célula onde você está, as pessoas que estão caminhando contigo, as pessoas talvez que já estejam lá, se relacionem, passe tempo junto, né? E comece a construir isso num processo orgânico, né? E natural. Se isso não aconteceu, se você não discerniu quem Deus está dando, ok, mas saiba que você está nesse processo de pré-discipulado, de preparo, não é? E saiba, cara, que Deus vai dar, é propósito dele. Esteja atento nesse sentido, porque às vezes alguém que está do seu lado, na igreja, seja essa pessoa, por que não? Ele te ouve, ele está disponível a você, né? Então, são essas pessoas que a gente tem que derramar a nossa vida e no processo ser intencionais. Pode posicionar, pessoal, se conhecer alguém, pode falar para mim, tá, gente? Está realmente entendendo que tem que ter um final, pessoal, tem que ter um final. Não é só distribuir tarefas ou dar permissões aleatórias para a galera. Quem é essa pessoa, né? E se eu já detectei essas características, ela não está pronta, ela vai ser lapidada no processo. E ela precisa saber desse processo. Acho que esse que é um ponto, cara. As pessoas, às vezes, a gente tem vergonha, tem medo, né, de falar, tem, às vezes, receio da pessoa desistir, ou da pessoa achar que exponha para ela qual é o final. Meu irmão, o final tem a ver com comissionamento, com envio. Eu vou enviar você. Você está a fim de fazer parte desse processo? Seja específico com essa pessoa.
Você está realmente disponível a se relacionar com outras pessoas da forma como você está se relacionando comigo? Então, isso é uma mudança cultural. Porque às vezes essa pessoa, ela foi enviada por nós mesmos. Não para fazer isso com outras pessoas, mas para frequentar eventos. A gente enviou ela para ser um frequentador de culto, um esquenta-banco, né? Um esquenta-cadeira. Alguém que frequenta congressos, que não falta, né? Nossa, eu gosto de encontro com Deus, eu gosto de congresso não sei o quê, eu gosto de seminário não sei o que lá, eu gosto de chá, eu gosto de café da manhã, eu gosto de jantar, entendeu? A gente ensinou essa pessoa a gostar disso, a cultura disse isso para ela. Então tem a ver com uma mudança cultural, nós desafiarmos pessoas. Então, pessoal, se a gente realmente, né, e o desafio é esse, a gente professar esse credo, né, no sentido, cara, de olhar, nós ainda queremos ser o herói, ou a gente está realmente disposto a formar heróis, a enviar pessoas, a formar pessoas, a imprimir isso no coração delas, e temos práticas assim muito intencionais aqui para viver. Só que a gente não pode deixar isso se tornar uma teoria para nós, pessoal, tá bom? Que a nossa oração seja: Senhor, quem o Senhor está me dando? Jesus recebe a confirmação dos nomes em oração. E quanto tempo você passa orando por essas pessoas? Para Deus te revelar quem são essas pessoas. Deus te ou quem é a pessoa, né? Talvez você olhe para a sua rotina e não enxergue as pessoas, mas enxergue a pessoa. Então não importa se você está numa célula ou ministerialmente, quem é essa pessoa que você vai derramar a sua vida e ensinar essa pessoa a fazer isso com outras. Se nós não fizermos isso com urgência, a gente não está pensando em multiplicação ainda, a gente não tem noção da urgência. A gente ainda está empurrando com a barriga, entendeu? Preocupado com o nosso reino e não colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Certo, pessoal? Que Deus te desafie, né? Te encoraje, em nome de Jesus, depois dessas 13 aulas, né? A ter uma perspectiva ministerial muito intencional nesse sentido, amém? E não se aquiete, não se contente até enxergar isso até a 4ª geração, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo aqui, por essas 13 aulas que nós tivemos, ó Pai, pelo encorajamento, ó Deus, pelos desafios que recebemos, ó Pai, e reconhecemos, ó Pai, que precisamos rever tantas práticas, ó Pai, que nós temos, como nós limitamos o Teu agir, como nós limitamos, ó Deus, o alcance, como nós nos sentimos tantas vezes, ó Pai, ofendidos quando se fala em multiplicação, quando na verdade é isso que o Senhor espera de nós. Mas que um dia, ó Deus, quando nós estivermos diante de Ti, nós possamos apresentar os dons, os talentos que o Senhor nos deu, multiplicados, ó Pai, e o Senhor possa olhar para nós e dizer: parabéns, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pai, que nós possamos ser fiéis ao chamado, em nome de Jesus, não para sermos grandes crentes, poderosos, não, Pai, mas possamos formar bons homens e mulheres, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, discípulos e discípulas do Senhor, que multiplicam, fazem isso intencionalmente com outras pessoas também, Pai. Muito obrigado, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.